O tema da nossa live de hoje, da nossa primeira live, é sobre como ler e entender a Bíblia. Então, como vocês já podem ver pelo título, é um tema importantíssimo para todo cristão, todo aquele que ama a palavra do Senhor, todo aquele que quer buscar mais do Senhor, ele tem interesse em saber como ler e entender as Escrituras. E muitas vezes pode parecer que alcançar um entendimento das Escrituras está longe demais, é algo distante, é inalcançável, é difícil, a gente lê, não entende, não sabe o que o autor quis dizer, não sabe como aquilo se aplica à nossa vida, né? A gente percebe que algumas pessoas parecem ter uma facilidade maior, parecem ter uma habilidade singular que fazem com que elas entendam ou tenham uma revelação especial. Então a gente muitas vezes podemos ficar nesse sentimento, né, de insuficiência ou de distanciamento do texto. E é justamente por isso que é um tema importante, que foi um tema que foi sugerido pela galera nos stories, foi o tema que foi mais votado, mais reagido. Então, de fato, é provavelmente uma dor de muitas pessoas ou um anseio de muitas pessoas entender melhor a palavra de Deus. E algumas perguntas que nós iremos responder aqui é sobre, justamente, de maneira prática, como entender a palavra de Deus. Por que devemos gastar tempo com a palavra e quais os malefícios, quais são os perigos de não fazer isso. Além de também falarmos sobre a natureza das Escrituras. Então, se você tem interesse, fique até o final, que eu vou propor aqui alguns exercícios, algumas coisas que, de fato, podem, ainda nessa live, te trazer resultados na sua leitura bíblica. Claro que em 1 hora, 45 minutos, a gente não vai conseguir esgotar um tema como esse, a gente não vai conseguir trazer profundidade exegética, hermenêutica, ou se com objetivo acadêmico, ou até mesmo para sermões expositivos, mas voltado aqui para uma leitura devocional, um estudo bíblico, ou às vezes um estudo para você dar em casa, um estudo para você dar para os familiares, um pequeno grupo, aquilo que a gente vai trazer aqui já traz o norte para qualquer pessoa poder entender melhor as Escrituras. Então, o meu desejo, e esse deve ser o desejo de todo cristão, é que o corpo de Cristo esteja apto a ler e a entender. Esteja apto a ensinar a sua família, esteja apto a ensinar seus filhos, esteja apto a reunir um pequeno grupo de estudo bíblico, a falar da palavra de Deus de maneira clara. E um dos problemas muito grandes de não estar apto a fazer isso ou de não conseguir fazer isso é justamente ser impedido de pregar o evangelho com clareza, de crescer, de amadurecer, de nutrir a sua família com um texto bíblico, com a palavra do Senhor. Então, de fato, é muito importante falarmos sobre como ler e entender a Bíblia. Mas eu dividi os tópicos aqui em 3 movimentos. O primeiro movimento que eu gostaria de falar com vocês é sobre por que gastar tempo com as Escrituras. Por que nós devemos gastar tempo com as Escrituras? Isso pode parecer óbvio para alguns, para outros talvez nem tanto. Para algumas pessoas pode parecer óbvio, mas estão procrastinando nisso, que é muito importante, é vital. Então, eu acredito que vale a pena a gente falar da importância para que aquilo crie raízes em nós. Em primeiro lugar, do porquê nós devemos gastar tempo com as Escrituras, é por amor a Deus e ao seu povo. Você acreditaria em alguém que diz que te ama, que gosta de você, mas essa pessoa não demonstra desejo por estar perto de você, não demonstra gostar de fazer programações com você, não se importa com aquilo que você se importa, não valoriza aquilo que você valoriza, não quer te ver bem, não quer te ver feliz e nem quer, de certa forma, te servir? Você acreditaria que uma pessoa que afirma que te ama e age dessa maneira, de fato, te ama? Cristo nos ensina no Evangelho de João que aqueles que permanecem na sua palavra, aqueles que guardam a sua palavra, esses são seus verdadeiros discípulos. Então, como poderíamos afirmar que amamos a Deus se nós não queremos conhecê-lo? Como poderíamos afirmar que amamos a Deus se nós não gastamos tempo na palavra dele? Como nós poderíamos afirmar se amamos a Deus se nós
não gastarmos tempo conhecendo os seus atributos, as suas promessas, a aliança que ele fez com o seu povo. Nós cremos num Deus que se revela. E nós só cremos nesse Deus porque ele se revelou. A maneira que nós temos, a maneira que ele escolheu para que possamos crer nele é por meio de sua revelação. E a Escritura é uma revelação, é a revelação especial de Deus. Então, você poderia perguntar, mas e a natureza? Paulo fala aos Romanos sobre a revelação geral, sobre a natureza. Sim, de fato, a natureza, ela nos revela que há um Deus. A natureza nos revela, nos deixa indesculpáveis, porque mesmo havendo um Deus, o ser humano escolhe adorar os seus próprios ídolos, criar os seus ídolos à sua vontade, ao seu bel prazer. Mas a maneira pela qual nós conhecemos o caráter do nosso Deus, os atributos do nosso Deus, as promessas que ele tem, aquilo que ele fez por nós e aquilo que ele exige que nós façamos, os seus mandamentos, a sua lei, é por meio da sua palavra. E o ápice dessa revelação especial é Cristo. Porque Cristo é a imagem do Deus invisível, Cristo é o resplendor da glória de Deus. Então, ao nos achegarmos às Escrituras, nós nos achegamos para conhecermos a Cristo, para aprendermos mais de Cristo, para nos moldarmos nele, para sermos como ele, para crescermos em glória no conhecimento do nosso Salvador. Então, a importância de por que gastar tempo de estudo, não só de uma leitura corrida, eu vou falar um pouco mais disso lá na frente, mas de gastar tempo de estudo na palavra é por amor a Deus. Um cristão verdadeiro, ele ama a palavra de Deus. Ele pode falhar, tropeçar, ele pode procrastinar, isso tudo pode acontecer, mas ele não pode ser indiferente com a palavra de Deus. Ele é submisso à sua palavra, porque é por meio dela que ele conhece o seu Deus. E esse amor e esse temor da palavra de Deus é um sinal do verdadeiro cristão. Então, como nós podemos ver no Salmo 1, que o autor vai falar, que o salmista vai falar, quem é o homem de Deus, quem é o bem-aventurado? Aquele que tem prazer na lei de Deus. Ele medita nela dia e noite. Então, não é só um amor distante, não é só uma reverência, porque é algo sagrado, mas o homem de Deus tem prazer na palavra de Deus. É isso que o salmista vai dizer no Salmo 1. Em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Como nós conhecemos os mandamentos de Deus? Como nós conhecemos o desejo que o Senhor tem para o seu povo, as suas promessas, por meio da sua palavra. Mas não só esse não é o único motivo de por que nós devemos gastar tempo com a palavra. Primeiro, nós falamos sobre por que gastar tempo, por amor a Deus, ao seu povo, à sua palavra. E segundo, por proteção. O cristão precisa, ele não só deve, ele precisa estudar as Escrituras. A negligência, tanto a negligência no estudo quanto a má interpretação, trazem inúmeros malefícios, implicações e complicações para a nossa vida. Por quê? Só um momento. Pessoal, vocês podem interagir, fazer perguntas. Então, como eu estava falando, tive um problema aqui nas anotações, como eu estava falando, o segundo motivo do porquê nós devemos gastar tempo com a palavra é que a má interpretação, a falta de estudo bíblico trazem inúmeros malefícios, trazem inúmeras consequências na vida do cristão. O primeiro deles é que isso nos desvia da verdade. A falta de estudo bíblico, a falta de interpretação bíblica pode perverter e de fato perverte a nossa fé. E muitas vezes não só a nossa fé, mas daqueles que amamos. Quando nós temos uma má interpretação, ou quando um ensino incorreto das Escrituras surge, ele não só perverte a nossa fé, mas perverte a fé da nossa família. Ele influencia no nosso contexto, seja no contexto comunitário, seja da igreja, seja da nossa casa. Então, a primeira questão na qual nós precisamos nos proteger, nós precisamos estudar a palavra para nos proteger, é para que nossa fé seja uma fé correta, verdadeira, que ela não seja uma fé pervertida, para que a gente possa manter nosso caminho na verdade. E o segundo motivo é porque não estudar a palavra de Deus, não interpretar a palavra de Deus, não gastar tempo com ela, nos mantém no cativeiro da ignorância. Sem um conhecimento adequado, nós não somos capazes de avaliar o ensino que nós recebemos, nem nos tornamos aptos a discernir o bem e o mal.
Como eu até, não sei quem está aí no canal, que eu criei lá no WhatsApp, mandei um texto e eu dei um exemplo sobre os bereanos, ou foi no feed, no carrossel, os bereanos faziam isso. E olha que ali estava o ensino dos apóstolos, estava o ensino de Paulo, e ainda assim os bereanos estavam consultando nas escrituras para ver se aquele ensino era de fato fiel. E Paulo elogia eles. Essa deve ser a nossa atitude diante da palavra, essa deve ser a nossa atitude diante dos ensinos que nós recebemos. Outro motivo muito grave, muito sério do porquê nós devemos gastar tempo com a palavra é porque a falta de entendimento, a falta de interpretação, essa dificuldade com o texto bíblico nos desmotiva e assim nos leva a desistir da leitura das Escrituras. Então, eu citei anteriormente da procrastinação. Muitas vezes essa procrastinação em ler as Escrituras nada mais é do que uma desmotivação, vamos dizer assim. Isso surge quando a gente chega às Escrituras, não conseguimos entendê-las, não conseguimos, aplicar aquilo na nossa vida, não conseguimos entender como aquilo é relevante a nós, de que forma aquilo que foi falado numa cultura tão distante se aplica a nós, e isso vai virando uma bola de neve que vai nos desmotivando. Então a gente já pensa que ler a palavra é um fardo, a gente já pensa que é difícil demais, então acaba nos desmotivando e acaba nos levando a deixar de nutrir a nossa fé de maneira constante. E alguns exemplos de mais interpretações, eu gostaria de citar alguns exemplos práticos, porque eu citei anteriormente tanto a questão nos desviar da verdade, quanto a questão de nos manter no cativeiro da ignorância, e esse cativeiro é muito perigoso, porque quando nós não temos a capacidade de discernir o bem e o mal, nós não temos os meios necessários para saber se estamos numa igreja saudável, se estamos recebendo o ensino correto, se nós estamos numa igreja bíblica. O que define se uma igreja é saudável não é se você se sente bem nela. O que define se o ensino é correto e verdadeiro não é se eu me sinto bem com aquele ensino, se eu me alegro, se eu choro, se eu me emociono. Todas essas questões são importantes. Se emocionar na presença de Deus é de fato algo bom. Foi o Senhor que criou as emoções, mas nós não podemos ser movidos por elas. Não é esse o crivo das pregações. Não é simplesmente chegar no culto, assistir uma pregação que aparentemente tem muito poder, tem muita persuasão, tem muita emoção, e depois terminar o culto e falar: eu gostei, que palavra abençoada. Mas baseado em quê? Como você tem os meios necessários? Você conhece a palavra de Deus? Você sabe se você tem os meios necessários para discernir se aquilo que foi pregado foi algo bom ou ruim? Então, por exemplo, quando a gente vê muitas pessoas utilizando o Salmo 105, versículo 15, ele: não toqueis nos meus ungidos, ou não toqueis em outras traduções, não toqueis no ungido do Senhor, nem maltrateis os meus profetas. Isso é muito utilizado por líderes manipuladores para que não exista nenhum tipo de crítica ou de questionamento aos pastores, aos líderes. Quantas vezes você não ouviu: não toqueis no ungido do Senhor nesse sentido? Mas isso é uma interpretação fora de contexto para que possa criar um medo nas pessoas, uma proteção a líderes ruins, para que eles não sejam questionados, para que não se pergunte questões relevantes a eles. Esse versículo, no contexto dele, se refere à proteção de Deus àqueles profetas, aqueles que ele tinha levantado aos patriarcas de Israel. Então, durante o período da história em que eles eram vulneráveis, no Novo Testamento, nós vemos que os pastores, os bispos, são chamados a servir com humildade, com amor, a tirar dúvidas, a trazer ensinamento. São chamados a um serviço humilde. E eles são passíveis de correção. Nós não podemos pegar algo que foi feito especificamente para um profeta ou para um rei, no sentido de impedir uma aliança, uma promessa que o Senhor tinha estabelecido, e aplicar isso a todos os pastores no sentido de que, olha, você não pode questionar, você não pode perguntar. Então esse é um grande problema das más interpretações. E quando a gente não tem o discernimento de conhecer a palavra de Deus, porque nós somos reféns a líderes manipuladores. Eu não conheço o contexto de vocês, a igreja de cada um presente, então eu estou falando aqui no contexto geral de algo que é uma realidade. Talvez você esteja numa igreja saudável, talvez você esteja sob o ensino de um pastor bíblico. Glória a Deus, isso é uma bênção. Mas isso não impede, não muda o fato de que você mesmo tem acesso direto ao Senhor, que Cristo tirou o véu e nos deu acesso, e que o Senhor deixou a sua palavra revelada de maneira que nós podemos conhecê-lo mais e mais. Então,
Esse é um grande perigo. Um outro texto também muito utilizado, se nesse a gente tem a questão do não toqueis o ungido do Senhor, temos também a questão do devorador, que é utilizado lá em Malaquias, é utilizado para criar medo, para que as pessoas deem os dízimos, uma maneira coercitiva de pedir os dízimos para que o devorador não toque no meu dinheiro. O texto não quer dizer nada disso. Eu queria ter tempo para que a gente pudesse abrir cada um desses textos, para que a gente pudesse fazer algo prático aqui. Talvez, dependendo do tempo, a gente faça isso no final, mas não temos como fazer isso. Mas, enfim, eu queria trazer alguns exemplos. Um outro exemplo é o que Paulo fala aos Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Que texto lindo, não é? Mas quantas vezes esse texto não foi utilizado para um evangelho triunfalista? Para uma teologia da prosperidade, onde tudo aqui nessa vida deve correr bem. Uma prosperidade no sentido material. Quantas vezes você não escutou esse texto no sentido de, olha, comece esse negócio, comece essa empresa, vá, tente um concurso público, mude de cidade, ou então permaneça aqui, porque tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto não quer falar disso. Esse texto não pode ser utilizado dessa forma. Paulo não está falando que você pode conseguir todas as coisas de uma maneira triunfalista e que a sua vida sempre irá bem, porque tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ao escrever isso aos Filipenses, estava numa prisão. Estava sofrendo, de certa forma. Mas nós vemos que a carta aos Filipenses é uma carta encharcada de alegria, de gratidão e contentamento. Paulo está dizendo, quando nós olhamos o contexto, que tudo posso naquele que fortalece. Ou seja, mesmo no sofrimento, mesmo passando fome, eu ainda me sinto, a força que eu tenho de contentamento vem do Senhor. Mesmo quando tudo está dando errado, eu posso ser cheio de gratidão, de amor a Deus, porque o Senhor me fortalece. Então, em meio às dificuldades, Ele me fortalece. Esse é o sentido desse texto. Mas quantas vezes não foi utilizado de maneira triunfalista? Olha, creia, é tudo pela fé, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, a gente percebe que quando a gente não tem uma maturidade bíblica, quando a gente não está apto a interpretar, a conhecer a palavra, a gente não tem os meios para discernir se esses ensinamentos são bíblicos ou não. E podemos estar a vida inteira debaixo de manipulação sem saber. Já pensou você descobrir daqui 10, 15, 20, 30 anos que você está a vida sendo manipulado? Que você está há 30 anos sendo manipulado? É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E a última, isso já nos leva a um outro ponto acerca da proteção, né? Estou falando de proteção, estamos falando do porquê gastar tempo estudando a palavra. Por maturidade. Não ter a capacidade de discernir o bem e o mal é justamente imaturidade. Esse é o terceiro motivo pelo qual nós devemos estudar as Escrituras, o crescimento espiritual. A falta de estudo da palavra, assim como a sua má interpretação, nos impede de amadurecer na fé. O autor aos Hebreus vai repreender os seus leitores porque eles já deveriam ser mestres, eles já deveriam estar no alimento sólido, mas ainda eram como crianças, estavam no leitinho. Então ele vai falar, olha, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda estão no leite. Vocês ainda não estão aptos para receber alimento sólido. O estudo profundo das Escrituras, da nossa fé como um todo, da nossa religião, que de fato é uma religião, é um alimento sólido. É um alimento sólido que nós precisamos para amadurecer. Por que eu digo não só o estudo das Escrituras, mas da nossa fé como um todo? Porque todos nós temos pressupostos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Mas a gente não pode achar que vamos chegar ao texto e vamos descobrir todas as verdades ali secretas sozinhos. Nós temos uma bagagem de tradição, de história, que nós podemos utilizar a nosso favor, nós podemos consultar, nós devemos, na verdade. Então, como a irmã já citou aqui, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução, para a educação, para que o homem de Deus seja apto para toda boa obra. Então, a Escritura traz maturidade, traz crescimento. Por quê? Porque ela é útil para reprimir, para corrigir, para instruir. E a Escritura deve ser utilizada por um pastor para isso, para o ensino. Prosseguindo. Nossa, eu anotei um exemplo de interpretação. Vocês gostaram quando eu citei esses dois exemplos de interpretações incorretas? Interajam aí o que vocês acharam, porque a gente, pelo tempo aqui, a gente deveria prosseguir, mas tem algo que seria muito interessante nós falarmos, que é sobre a interpretação da Santa Ceia. E eu citei isso aqui porque a Santa Ceia é um sacramento ou um meio de graça que é crucial para a nutrição da nossa fé. E eu entendo, eu imagino que
vocês entendam isso, que o momento da ceia é um momento sublime, ou deveria ser um momento sublime. Mas não seria um exagero falar que muitas vezes hoje, eu coloco nós no sentido geral, nós, a igreja evangélica, ceia de maneira totalmente oposta daquilo que foi estabelecido pelo Senhor. A nossa ceia hoje é contraditória com as Escrituras. Quando nós vemos o Senhor estabelecendo o sacramento da Santa Ceia, quando nós lemos Paulo tratando disso ali em 1 Coríntios, nós entendemos que a ceia é um ato comunitário. A ceia é um ato sublime onde nós devemos contemplar, nossos olhos devem estar voltados para a cruz. Nós devemos contemplar a beleza do nosso Salvador. Nós devemos sim, esse é o momento de se emocionar, porque ali nós temos o corpo e o sangue de Cristo que nos lavou. Então é um momento de contemplar a obra redentora do nosso Senhor e, em comunhão com o corpo de Cristo, experimentar e comungar da Santa Ceia, do corpo de Cristo. Mas como é que nós ceiamos muitas vezes hoje em nossas igrejas? De maneira individualista. Pegamos um pedacinho de pão, um pedacinho de vinho, que nem é vinho, é suco de uva, e comemos de olhos fechados, fazemos uma oração e vamos para nossa casa. Isso é exatamente o oposto do que o Senhor estabeleceu. É exatamente o oposto do que deveria ser a Santa Ceia. Então nós ceiamos de maneira totalmente individualista, quando a ceia é um ato comunitário, onde eles se reuniam, quando você lê Atos, quando você lê Coríntios, eles se reuniam para o partir do pão. O apóstolo Paulo vai até questionar, nós não partimos o mesmo pão, nós não comungamos do mesmo corpo e não somos o corpo de Cristo? A Santa Ceia era uma refeição comunitária, onde eles experimentavam da comunhão, contemplando o nosso Salvador. Mas o que nós fazemos hoje? Temos uma ceia individualista, onde nós ceiamos de olhos fechados e muitas vezes temos medos. Muitas pessoas são aprisionadas pelo medo e deixam de ceiar aquilo que é uma nutrição. Nutrição à fé. A Santa Ceia é a nutrição, uma nutrição espiritual. Não é apenas um memorial no sentido de se lembrar, mas ela nutre a nossa fé, porque ela é uma ordenança do nosso Senhor. Então, quando os pastores muitas vezes espalham um ensino de que se você está em pecado, você não deve ceiar, quantas vezes aqui, eu me incluo nisso, nós não deixamos de ceiar porque cometemos um pecado. Mas em nenhum momento o apóstolo Paulo fala sobre isso. Em nenhum momento ele ordena que alguém deixe de ceiar porque cometeu algum pecado. Se o cristão que cometeu algum pecado não pudesse ceiar, nenhuma alma viva nessa terra cearia. Nenhuma alma viva poderia cear, porque todos nós pecamos. João vai dizer que aquele que diz que não peca é um mentiroso e não está na luz. Então, quando nós olhamos para o contexto, nós vamos falar sobre isso na interpretação bíblica, o contexto, nós vamos ver que Paulo incentiva o autoexame e fala: examine-se o homem a si mesmo e ceie. O apóstolo ordena que nós devemos ceiar. Então, a ceia é o momento de contemplar a salvação, contemplar a obra redentora de Cristo, examinar a si mesmo e ceiar em comunhão com os irmãos. E quando ele fala de ceiar indignamente, ele não fala de ceiar indignamente porque você cometeu um pecado, porque você é um pecador. Ele fala de ceiar indignamente porque basta nós lermos o contexto ali, 1 Coríntios 11, porque alguns estavam ceando apressadamente e não estavam esperando o irmão. A ceia é comunhão. Alguns estavam comendo demais e outros estavam passando fome. E ele até fala: se for para ser desse jeito, é melhor que você coma em casa. Se você estiver com fome, come em casa, mas a ceia é para você partir o pão. Então, comer indignamente para o apóstolo Paulo é você comer de forma egoísta enquanto tem um irmão passando fome. E isso não é, o que eu estou trazendo aqui não é nada inovador. Não é inovador. Eu não estou trazendo algo que ninguém nunca enxergou. Eu estou trazendo algo que você, se você ler o contexto, se você ler o capítulo inteiro, você vai perceber também. Se você deixar o texto falar, você vai perceber também. Então esse é um grande problema da falta de interpretação bíblica e de a gente não ter maturidade para entender as Escrituras e nos achegarmos às Escrituras. E o segundo movimento que eu gostaria de tratar com vocês é sobre a natureza das Escrituras. Afinal, por que nós devemos gastar tempo com a palavra? Porque é a palavra de Deus. Mas em que sentido é a palavra de Deus? Por que é a palavra de Deus? Como que nós devemos interpretar?
Qual um outro motivo por que nós devemos interpretar? Porque assim como Cristo é plenamente homem, Cristo que é a palavra viva de Deus, é plenamente homem e plenamente Deus, a Bíblia ela é plenamente divina e plenamente humana. Essa foi a maneira pela qual o Senhor escolheu se revelar. Então, a Bíblia tem seu aspecto, ela é plenamente divina porque ela é a palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante, ela é nosso guia de fé, de vida, de prática. Mas o próprio Senhor, escolheu utilizar homens para isso. Ele utilizou mais de 40 autores diferentes em um período de diferença de 1.500 anos, cada um com suas personalidades, com suas características linguísticas, com seu contexto cultural, em 3 línguas que já são mortas, não são mais faladas: hebraico, aramaico e grego. Então nós estamos lidando com um texto que é a palavra de Deus por um lado, mas ao mesmo tempo o Senhor utilizou homens para isso. E utilizou em praticamente todos os gêneros literários que a gente pode conhecer. Na Bíblia nós encontramos narrativa de guerra, nós encontramos poesia, nós encontramos narrativa histórica, nós encontramos livros de sabedoria, os sapienciais, nós encontramos epístolas, música, cânticos, oração. Então, por esse aspecto não só divino, mas o aspecto humano da palavra de Deus, é por isso que nós precisamos gastar tempo de estudo e de interpretação. É por isso que é necessário que aquela visão de que basta abrir a leitura aleatoriamente a palavra e o Espírito Santo irá trazer uma revelação, isso é uma falsidade. Veja, eu não estou dizendo que o Espírito Santo não tem um papel crucial, pelo contrário. Nós precisamos ler e estudar as Escrituras em oração. Nós precisamos pedir sabedoria do Senhor, precisamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Para quê? Para que aquele ensinamento crie raízes em nós. Para que aquilo não seja apenas um ler, um ouvir, mas se torne prática. Para que nós possamos, de fato, entender com sabedoria, com profundidade as Escrituras. Mas precisamos aplicar esforço, precisamos aplicar estudo para que possamos entender. Porque quantos que dizem também que foram inspirados pelo Espírito Santo na leitura da Bíblia não trazem significados diferentes? É muito subjetivo você permanecer assim. Então, a Bíblia é divina, nós precisamos interpretá-la debaixo de oração, e o cristão precisa fazer isso. Um ímpio, ele não pode interpretar a Bíblia como um cristão. Alguém que não conhece a Deus não pode interpretar a Bíblia como um cristão. Ele pode aplicar métodos linguísticos, exegéticos e hermenêuticos, mas ele nunca vai ter um entendimento, um desvendar dos olhos como um cristão de fato tem quando lê a palavra de Deus. Porque afeta ele de uma forma diferente. A Bíblia tem o poder de ferir o nosso coração, de nos tirar do conforto, de trazer mudança de vida. Então nós precisamos do papel, nós precisamos interpretar debaixo de oração, mas precisamos colocar esforço, precisamos buscar entender, porque estamos lidando com um texto de mais de 2.000 anos, com um texto de mais de 2.000 anos, com uma língua que não é a nossa, com uma cultura que não é a nossa, que é diferente. Então há expressões ali que para nós parecem não fazer sentido, porque é de uma outra cultura. Então nós precisamos buscar as ferramentas necessárias para entender a palavra. Mas não vou propor nada muito difícil ou complicado, porque estamos falando aqui, eu citei no início, para quem não estava, de uma interpretação devocional, de um estudo em casa. Não estou falando de algo acadêmico, complicado demais. É algo que todo mundo pode fazer na sua leitura bíblica. E nós precisamos admitir que interpretar as Escrituras pode ser mesmo desafiador. Devido a essa natureza humana, devido a esse distanciamento cultural. E já encaminhando para uma parte mais prática, é importante que nós tenhamos em mente, ao ler as Escrituras, a parte de Deus, Cauã, as Escrituras, qual é o nosso objetivo naquela leitura. É uma leitura mais devocional, é um estudo que eu estou preparando para um pequeno grupo, para ensinar minha família. Quando nós estabelecemos esse motivo, nós também temos um chão ali, sabemos qual vai ser a base do nosso estudo. Mas algo que eu gostaria de deixar claro, se você puder anotar aí, é o seguinte: uma leitura corrida das Escrituras é uma leitura desperdiçada. Uma leitura bíblica corrida é uma leitura desperdiçada. A Bíblia não foi feita para ser lida de forma corrida. Ela não é um mero romance. Nenhum romance nós deveríamos ler assim. Mas ainda mais a palavra de Deus. A Bíblia foi feita para ser estudada, meditada, ruminada. Então, independente se é uma leitura para um estudo que você vai dar, ou se é uma leitura
devocional, nós precisamos ruminar, gastar tempo de reflexão, de meditação. Precisa ser algo com profundidade. Como um amigo meu dá o exemplo, não só um nado raso, mas um nado com profundidade. Um nado para o fundo, não apenas na superfície. E aí, definindo o seu objetivo, nós podemos falar, é importante nós falarmos sobre duas questões essenciais na interpretação bíblica. A exegese e a hermenêutica. Talvez você já tenha ouvido falar disso em algum momento da sua vida. A exegese, nós poderíamos falar que é o lá e antigamente. É quando nós buscamos entender o que o autor quis dizer aos seus leitores, aos seus ouvintes originais. Veja, aqui eu já estou falando de interpretação bíblica. Mais à frente eu vou falar de uma maneira mais prática, mas eu já estou fundamentando o que é interpretação bíblica. É importante isso aqui. Então a exegese é quando nós queremos o lá e o antigamente, ou seja, se nós estamos lidando com um texto que de fato tem um significado, que não é relativo, que não é subjetivo, mas que o Senhor revelou e de fato tem um significado, tem algo que o autor quis trazer, ensinar, admoestar para os seus leitores, esse é o papel da exegese. Nosso primeiro passo é descobrir o lá e o antigamente. É descobrir o que o autor quis dizer aos seus leitores originais. Ou seja, a boa interpretação bíblica não busca originalidade. Você não pode se achegar nas Escrituras, nós não podemos nos achegar às Escrituras já com uma ideia preconcebida. Isso é diferente de pressupostos. Todos nós temos pressupostos, eu vou falar sobre isso. Mas eu não posso chegar já com o tema, com uma convicção e tentar impor isso ao texto. E é muito comum nós fazermos isso. Precisamos abandonar esse hábito de buscar textos isolados para poder sustentar aquilo que nós já cremos. Nós precisamos ir para o texto, e isso é o papel da exegese, e olharmos para o texto e buscarmos o que o autor quis dizer com isso. O que o autor quis falar para os seus ouvintes originais. Nós precisamos deixar o texto falar. A exegese é muito mais profunda que isso, ela lida com o texto no grego, no hebraico, no aramaico, mas aqui eu estou pegando princípios exegéticos e princípios hermenêuticos e aplicando de maneira prática para a nossa leitura do dia a dia. Claro que para um acadêmico, para a escrita de uma obra, esse processo de exegese vai envolver a linguística, as questões morfológicas, outras questões. Mas, enfim, essa é a exegese, ela se preocupa com o que o autor quis dizer ao seu público, o que o autor quis dizer ao seu leitor original. Esse é o nosso primeiro passo, de tentar entender qual é de fato o significado do texto. O texto tem um significado. Não sei se você já ouviu que a palavra de Deus se renova toda manhã. Isso é uma mentira. Em que sentido? Veja, as misericórdias de Deus se renovam toda manhã sobre a nossa vida. Muitas vezes nós chegamos às Escrituras e lemos algo que antes nós não entendemos e aquilo parece que desvenda nossos olhos, mas aquilo já estava ali. O texto tem um significado. Paulo quis dizer algo aos filipenses. Ele quis dizer algo à igreja lá em Tessalônica. O texto tem seu significado. Ele pode ser aplicado em contextos diferentes, a pessoas diferentes, mas ele tem um significado. Nós precisamos buscar esse significado. O significado do texto. Se a gente fica nessa subjetividade, não. A cada dia a palavra tem algo novo, nesse sentido de que o mesmo texto tem significados diferentes, a gente abre margem para as diversas interpretações maléficas que nós vemos por aí. Então, saindo da exegese e pulando para a hermenêutica, se a exegese é o lá e antigamente, a hermenêutica é o aqui e atualmente. Então, depois de descobrir o que o autor quis dizer para os seus ouvintes, para os seus leitores, nós precisamos refletir sobre qual é a doutrina que salta daquele texto, qual é a mensagem teológica e de que maneira aquilo se aplica a nós. De que maneira aquilo se aplica à nossa vida hoje, à igreja hoje. Então, muitas vezes nós estaremos lendo um trecho das Escrituras que está na Antiga Aliança, ou que está dentro do âmbito de uma lei civil, uma lei sacerdotal. Nós não podemos pegar e transportar isso para o contexto da igreja, sem refletir sobre o que quis dizer para aquele povo e como aplica hoje. Porque senão a gente vai trazer aberrações, vamos pegar leis e mandamentos que eram para um contexto de Israel, na Antiga Aliança, e vamos tentar transportar isso para a Nova Aliança. Isso é um exemplo que eu dei, mas isso acontece de diversas formas diferentes. Então a hermenêutica, ela é essa arte, essa ciência da interpretação que busca aplicar o texto. Então nós entendemos, primeiro, qual é o sentido que o autor pretendeu, e agora nós queremos entender qual é a aplicação dessa doutrina na nossa vida.
Isso significa que a hermenêutica ela nos guia nessa formulação de doutrina, de prática, de vida. Então agora nós entramos no terceiro movimento. O primeiro movimento foi de por que devemos estudar a palavra de Deus. E nós vimos que era por amor a Deus, a sua palavra, o seu povo, por proteção aos falsos mestres, por maturidade bíblica, por busca, por estar na verdade e não perverter a nossa fé, por maturidade, enfim. O segundo movimento que nós vimos foi da natureza das Escrituras. Então, ela é divina, e plenamente humana. E por isso devemos nos esforçar para entender, porque foi escrita numa língua diferente, num contexto diferente. O terceiro movimento é interpretando as Escrituras. Primeiro, agora, se você que gosta de anotar, que está no caderninho, é importante você anotar, porque aqui eu já estou entrando num âmbito bem prático. Aqui é aquilo que você pode pegar e começar, a partir de hoje, a partir que essa live acabar, começar a fazer na sua leitura bíblica. Então, aqui nós vamos pegar alguns princípios que a gente aprende na exegese, uns princípios que nós aprendemos na hermenêutica, e vamos aplicar de uma maneira mais simples, mais clara e mais prática. Primeiro, lembra que da natureza bíblica, nós estamos lidando com um texto que é divino e humano. Agora, nós, tendo isso em vista, que nós estamos lidando com um texto divino, ou seja, nós estamos lidando com a palavra de Deus. O primeiro ponto, ao ler as Escrituras, ao buscar interpretar a Bíblia, é ter a consciência de que nós devemos ser submissos ao texto. O texto deve falar. Como eu citei anteriormente, o alvo da boa interpretação não é a originalidade. Não é você trazer algo autêntico, você trazer algo novo, mas você ouvir o que o texto tem a falar. Quando nos aproximamos das Escrituras, precisamos reconhecer que nós estamos lidando com um texto comum. Nós estamos lidando com uma obra de filosofia, uma obra de literatura dos nossos tempos. Nós estamos lidando com a palavra de Deus. Dessa forma, a palavra de Deus deve ter a primazia sobre a nossa vida. Então, o primeiro passo, isso é muito importante. Porque se a gente não faz isso, a gente começa a impor aquilo que nós cremos no texto. Então, o primeiro passo para uma boa interpretação bíblica, na sua leitura diária, na sua leitura das Escrituras, é ser submisso ao texto. E de que maneira nós podemos fazer isso? Fazendo perguntas ao texto. Como nós deixamos o texto falar? Fazendo perguntas, as perguntas certas ao texto. Eu vou falar um pouquinho disso já já. Porque o segundo passo é o contexto. E aqui é a chave da interpretação. Não existe interpretação, entendimento bíblico que não leve em consideração o contexto. Lembra daqueles textos tão importantes que eu citei anteriormente, que são utilizados para manipular as pessoas, como o do devorador, como o não toqueis no ungido do Senhor, ou até mesmo a questão da Santa Ceia? Todas aquelas aberrações, elas acontecem algumas vezes por má intenção mesmo. Nós não podemos negar que isso existe e como existe, mas muitas vezes por uma leitura isolada do texto, uma leitura sem contexto. E isso só é propagado porque nós ouvimos e não vamos consultar o contexto. Nós ficamos citando a todo momento o texto isolado das Escrituras. Então, o segundo passo, e é a chave da interpretação bíblica, é o contexto. O contexto, quando eu digo contexto, nós podemos falar do contexto histórico e cultural e o contexto literário. E dentro desse contexto, o contexto amplo e imediato. O contexto histórico e cultural é: aquele texto está em que contexto cultural? Está no antigo Israel? Está na igreja? Está debaixo da nova aliança? Na antiga aliança? Como eram os hábitos daquele povo? O texto consegue me revelar isso? O que significam essas expressões? Jesus estava falando a judeus ou estava falando a gentios? Tudo isso vai mudar totalmente a maneira como nós enxergamos a Bíblia. Essa carta foi endereçada à igreja em Roma, era a igreja de gentios, ou foi endereçada a uma igreja onde a maioria era judeus? Nós precisamos entender o contexto histórico. Em que período, em que ano, qual era a cultura dessa época? Porque assim nós conseguimos entender as expressões idiomáticas, assim nós conseguimos entender aquilo que o autor falou para aquele povo que parece não fazer sentido para a gente, porque é de uma outra cultura, nós somos de uma outra cultura ocidental, completamente diferente. Quantas vezes nós não lemos, por exemplo, sobre o amor nas Escrituras? Quando nós lemos a palavra amor, nós impomos um significado ao amor, que é o amor que nós temos em mente hoje. Mas o que o povo hebreu tem em vista como amor é totalmente diferente do que nós temos em vista como amor hoje.
Então você entende qual é o objetivo de nós entendermos a cultura e o ambiente, o contexto da época? Porque você pode ler a Bíblia falando de amor e você pode pensar e sentir e refletir sobre um amor muito mais sentimental, muito mais apaixonado, que é o contexto do amor ocidental, muito mais fluido. Enquanto na mente do hebreu, o amor é muito mais prático, é decisão, é caridade, é sacrifício, é aliança, é fazer algo pelo próximo. Então você entende a importância do contexto histórico-cultural? E outro contexto que eu citei, o contexto literário, que envolve o cânon, o gênero e a linguagem. Ou seja, o que é o contexto literário? Você vai ler um texto bíblico, você deve ter muito claro na sua mente onde aquele texto, onde aquela carta, onde aquele evangelho está no cânon das Escrituras. Está entre os profetas, está entre o Novo Testamento, está entre o Antigo Testamento, está entre as epístolas gerais, está entre as epístolas paulinas. E depois, qual é o gênero literário? Isso é uma epístola? É uma poesia? É uma narrativa histórica? Você não vai ler Gênesis da mesma forma que lê Provérbios. Provérbios, que é uma literatura sapiencial, uma literatura de sabedoria, você interpreta de uma maneira completamente diferente do que um imperativo do apóstolo Paulo lá aos Romanos. O apóstolo Paulo está falando diretamente com teologia e com prática, com imperativos, com ordenanças. O livro de sabedoria, de preceitos, de princípios de sabedoria é completamente diferente. Assim como o Cântico dos Cânticos, que é uma literatura completamente diferente dos evangelhos, que são, de certa forma, de uma maneira muito simplificada, uma biografia, vamos dizer assim, um tipo diferente de biografia do Nosso Senhor. Então, entender o contexto literário é entender qual é o gênero literário mais amplo daquela carta, daquele livro que nós estamos lendo, e entender o gênero literário daquele texto que nós estamos lendo. Porque muitas vezes dentro de uma narrativa histórica pode ter algo poético. Dentro de uma epístola pode ter um cântico. Então, aquele texto que nós estamos lidando, precisamos ter em mente qual é o contexto que o autor está inserido, qual é o contexto que aqueles ouvintes estão inseridos, contexto histórico e cultural, e qual é o contexto literário. Isso aqui foi uma hipérbole do autor ou foi algo imperativo? Ele está definindo algo, ele está usando um exemplo, ele está descrevendo ou ele está falando da natureza? E a gente precisa olhar para o gênero literário. E de que maneira nós conhecemos o contexto histórico de maneira mais prática e literária? Fazendo perguntas. Lembra que eu falei sobre fazer perguntas? A gente pode falar sobre as perguntas de duas maneiras. Perguntas gerais e perguntas específicas. As perguntas gerais, elas servem para nós aprendermos ali sobre o contexto amplo. São as perguntas sobre, que eu já citei aqui, qual é o contexto do cânon bíblico, qual é o gênero literário desse texto que eu estou lidando, qual é o contexto cultural deles. Quando nós vamos, isso tudo é o contexto amplo. Quando nós vamos para o contexto imediato, ou seja, é o próprio texto, a perícope, a parte que nós estamos lidando ali, a gente faz outras perguntas. As perguntas gerais são o que, por quê, como, onde, para quem. Então, se você está lendo um trecho nas Escrituras, você deve perguntar o que Jesus quis dizer com isso? Por que ele diz isso? Como ele quer que as pessoas façam isso? Para quem ele disse isso? Essas são as perguntas gerais que você sempre vai aplicar, independente do texto que você estiver lendo. Sempre. Elas são gerais porque elas não são tão específicas ainda. E quando você começa a... Aqui nem falamos de ferramentas e ferramentas externas. Estamos falando de lidar com o texto. Apenas com o texto, a sua leitura com o texto. Então, quando você começa a ler o texto e fazer perguntas, o que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Para quem ele está falando isso? Por que ele está falando isso? E você começa a fazer essas perguntas e você começa a responder na sua mente. Por isso que é importante você ler todo o contexto, por isso que é importante você ler não só um versículo isolado, mas todo o contexto. Porque muitas vezes o próprio texto vai lhe dar a resposta para essas perguntas. Você não está entendendo isso aqui, mas você pergunta para quem? E logo embaixo você vê o apóstolo falando para quem ele está falando. Você não está entendendo o porquê, mas no próximo capítulo você percebe o porquê que ele está falando. Ele cita o motivo do porquê ele está falando. Então, quando você começa a perguntar e responder essas perguntas, o texto vai clarificando na sua mente. Essas são as perguntas gerais que nós devemos fazer o texto. Como, porquê, para quem. Mas há perguntas mais específicas, que são perguntas daquele próprio texto. Essas gerais servem para
os diferentes livros da Bíblia. As perguntas específicas são para aquele texto, ou seja, são os conceitos, os termos que o autor utilizou. O que o autor quis dizer com julgo desigual aqui? O que é julgo desigual? O que é o amor? O que é esse termo aqui? O que significa isso aqui? Você pode pegar um papel, um caderninho, ou até mesmo na sua Bíblia, e listar um máximo de perguntas que você puder fazer. Depois, com o próprio texto, tente responder essas perguntas. Quando você começa a responder essas perguntas com outros versículos, com um capítulo posterior, o capítulo que veio antes, aquilo começa a ficar claro para você. Começa a se abrir um mar de possibilidade, algo que você não estava enxergando antes. Então, ser submisso ao texto, deixar o texto falar, é perguntar ao texto, é ouvir o que ele tem para dizer e não o que eu acho que ele tem para dizer. Mas, sim, isso é a primeira parte que você pode fazer realmente com a sua própria Bíblia, e apenas isso. Mas a gente não pode negar que, se nós queremos de fato chegar a uma interpretação adequada das Escrituras, nós precisamos de boas ferramentas. E hoje nós temos o privilégio de ter muitas ferramentas a nosso dispor. Então eu vou citar algumas ferramentas. Você não precisa comprar todas, você não precisa ter todas ao mesmo tempo. Vou começar da mais básica, mas principalmente para você que quer dar um estudo em família, quer dar um estudo na igreja, um pequeno grupo, é muito bom que você tenha essas ferramentas. O primeiro é uma boa tradução, ou boas traduções. Então o primeiro passo para que você possa, já que nós estamos falando de uma leitura onde nós não lidamos com grego, com hebraico, com aramaico, já uma leitura onde você não é um especialista em lidar com aquilo, a gente tem que confiar nas traduções que nós temos. Mas a melhor maneira de nós termos uma boa tradução é compararmos as traduções. Porque as próprias traduções já fazem escolhas interpretativas. Quando você está lendo a sua Bíblia na NVI, na NAA, você já está lendo uma série de interpretações que aqueles autores, que aqueles tradutores fizeram. Eles tiveram que ter escolhas das palavras que eles iriam utilizar. Então, quando você lê uma tradução, você já está lendo, de certa forma, uma tradução. E lê uma interpretação, desculpa. E ler diferentes traduções, escolha pelo menos 3 ou 4 traduções diferentes. Estão gratuitas na internet, no celular, ou se você tiver a Bíblia física. E compare. Traduções que têm um aspecto diferente, uma tradução mais literal, uma tradução mais dinâmica, a tradução mais arcaica, uma tradução mais moderna. Um exemplo, a ARA, a NVI, a A21. Compare, leia aquela perícope, aquele trecho que você quer interpretar e leia ele comparando as traduções, porque você vai começar a perceber as diferenças das escolhas dos autores. E olhando para o contexto, você vai fazer uma escolha também de qual é a tradução que você acha mais adequada. Então, quando você compara diferentes traduções, esse é o primeiro passo das ferramentas, do uso das ferramentas, você consegue abrir diante de você algumas possibilidades e algumas coisas ficam claras. O segundo ponto, falando de ferramentas, seria um bom dicionário bíblico ou uma leitura mais devocional, uma boa Bíblia de estudo. Tem uma boa Bíblia de estudo porque ela vai ter notas teológicas, vai ter notas interpretativas embaixo, com explicações. A gente precisa se esforçar de fato para uma leitura própria, para uma leitura devocional nossa. Mas nós não podemos negar que homens de Deus gastaram a vida estudando as línguas originais, a teologia, para poder trazer interpretações corretas. Esses homens têm um conhecimento histórico, historiográfico, geográfico, arqueológico muito maior do que nós temos. Então, usar essas ferramentas é subir no ombro desses homens, desses gigantes, para que nós possamos ter uma facilidade na nossa interpretação. Então, ter uma boa Bíblia de estudo, um bom dicionário bíblico, ou seja, lembra quando eu falei de perguntar o que significa esse termo? O que significa o termo tal? Você consulta um dicionário e você pode olhar lá aquele termo, o significado dele naquele contexto, ele era utilizado de que forma. Por último, bons comentários. Aí eu já deixaria por último porque você pode acabar ficando viciado de ler a Bíblia e já olhar o comentário, e aquele comentário já traz uma interpretação completa para o texto, e eu deixaria como último passo. Já fez a sua exegese simplificada, já chegou à sua conclusão, consulta o comentário de um teólogo que você confia. E depois, eu aproveito para falar que no nosso canal eu vou estar mandando alguns livros de indicação para quem quer se aprofundar, para quem quer ter essas ferramentas, e vou estar enviando também um resumo, um material com um exercício prático de interpretação, com esses passo a passo, com checklist para você fazer em casa.
Então, se você ainda não está no canal do WhatsApp, que é uma lista onde eu mando conteúdo teológico, mando conteúdo bíblico, mando avisos sobre as lives, clica no link na minha bio e entra lá porque eu vou mandar um conteúdo complementar dessa live lá. Mas voltando, essas são as ferramentas. Comparar as traduções, um bom dicionário bíblico ou uma bíblia de estudo e bons comentários. No caso, bom dicionário bíblico e bons comentários ou bíblia de estudo. Um outro passo para a interpretação. Conheça a Bíblia como um todo. E veja que aqui a gente está pensando a longo prazo. Você não vai simplesmente agora fechar essa live e virar o maior exegeta de todos. Então você precisa, a gente está lidando com a palavra de Deus, que nutre a nossa alma. Você precisa gastar leitura nas Escrituras de maneira completa. Porque quando nós conhecemos a teologia bíblica de uma maneira completa, quando nós entendemos os pactos, as alianças, a antiga e a nova aliança, o Evangelho, a obra redentora de Cristo, a interpretação de certos textos fica muito mais fácil. Então, se você ler as Escrituras como um todo, com o passar do tempo, com o passar dos anos, sem pressa, como eu falei, com profundidade, não de maneira rasa, cada vez fica mais claro e mais fácil você interpretar a Escritura. Porque a Reforma, por exemplo, trouxe um conceito chamado de a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, a Escritura interpreta a própria Escritura. Textos mais difíceis devem ser lidos à luz dos textos mais claros. Se tem um texto, e vai ter, olha, tenha certeza que vai ter momentos que você não vai conseguir entender. Você vai chegar a uma conclusão ali que é essencial, mas tem coisas que a gente não vai conseguir entender. É difícil mesmo, em alguns momentos. Mas todos nós conseguimos aquilo que é essencial. Vai chegar um momento que você não vai conseguir entender o que esse autor quer dizer, você vai buscar ler esse conceito ou esse mesmo tema sendo lidado por outro autor ou por outro lugar das Escrituras. Então, textos mais claros jogam luz aos textos mais difíceis. Esse é um outro princípio hermenêutico, princípio exegético. Então, devemos ser submissos ao texto, deixar que o Senhor fale a nós, o texto fale, fazer perguntas ao texto, sempre considerando o contexto amplo do livro, o contexto imediato daquele trecho, onde ele está ali. Jesus está falando para quem? Apenas para os discípulos, está falando para a multidão maior, então contexto mais imediato. Usar boas ferramentas, conhecer as Escrituras como um todo. E já chegando para o final, uma dica bônus. Eu citei de forma breve isso lá atrás. Conheça a sua fé. Conheça a sua fé como um todo. Conheça a história da igreja. Conheça as doutrinas essenciais. E aqui a gente entra no campo da teologia sistemática. Conheça a doutrina da Trindade. Conheça o que de fato é o Evangelho de uma maneira sistemática. Conheça sobre a natureza de Cristo. Claro que isso aqui é um momento à parte, mas tudo isso enriquece o seu entendimento bíblico. A gente deve ter cuidado para não trazer aquilo que a gente tem aprendido e falar o texto, deixar o texto falar, mas nós precisamos conhecer como um todo. Por quê? Por que nós precisamos? Porque nós não podemos achar que nós vamos surgir com uma interpretação nova, que em 2000 anos de igreja ninguém nunca deu. Nós precisamos subir no ombro desses gigantes. Todos nós temos pressupostos. Então, se você não tem muito bem estabelecido uma confessionalidade, você não sabe quais são os seus pressupostos, o que você pensa acerca da natureza de Deus, da natureza das Escrituras, da obra de Cristo, do que é o Evangelho, do que é a salvação, você irá impor no texto outros pressupostos. Então é bom que nós tenhamos esses pressupostos ortodoxos, bíblicos, históricos. Então, muitas pessoas acham que a sola Escritura joga fora a tradição, joga fora a história da igreja. Não é isso que significa sola Escritura. A gente só não iguala a tradição, o magistério, a pregação de algum bispo, de algum pastor. A gente não iguala essa autoridade com as Escrituras. A sola Escritura quer dizer que as Escrituras têm primazia na nossa fé. Mas nós podemos nos apoiar na história, na tradição, nós podemos olhar para os grandes teólogos, podemos olhar para os homens de Deus, podemos olhar para as grandes confissões de fé de Westminster, de 1689. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso em outro momento, mandem mensagem, por favor, no direct. Nós podemos olhar para tudo isso para que nós tenhamos pressupostos bíblicos e ortodoxos. Não chegamos ao texto achando que nós vamos trazer uma interpretação inovadora. Aquelas interpretações que eu citei anteriormente não são inovadoras. São interpretações históricas, que muitas vezes foi se perdendo com o passar do tempo. Então essa é a dica bônus. E já chegando à nossa conclusão, o que nós vimos até aqui? Nós vimos porque nós devemos estudar a Bíblia, ou seja, por amor a Deus, primariamente, a sua palavra, ao seu povo, por proteção
ao engano, para que tenhamos capacidade e maturidade de discernir o bem e o mal, para que estejamos protegidos às manipulações, às pregações, aos ensinos heréticos, talvez às seitas. Nós vimos sobre a natureza bíblica e porque isso faz com que tenhamos que nos esforçar na interpretação, porque a Bíblia é plenamente divina e plenamente humana, ou seja, ela tem um contexto histórico, cultural, ela tem uma língua que nós não conhecemos, ela tem uma cultura que nós não conhecemos, então nós precisamos buscar conhecer. E por último, nós vimos como devemos fazer isso de maneira prática, perguntando ao texto, sendo submisso ao texto, olhando o contexto das Escrituras. Irmãos, isso é muito importante, porque a ignorância, como eu falei anteriormente, é um cativeiro. A ignorância é um cativeiro, a verdade liberta. A verdade liberta. Grave isso. Esse é o cerne de tudo que eu tenho falado aqui. A verdade liberta. O Senhor fala isso ali em João 8, versículo 31 e 32. De permanecer na palavra. Aqueles que permanecem, aqueles que conhecem, eles conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você está naquela situação que todos nós passamos de procrastinação, de achar que é muito difícil, há dificuldades, mas a Bíblia foi feita para pessoas simples, foi feita para ser clara. Os apóstolos escreveram a pessoas simples, a igreja a pessoas comuns. Ela não é exclusiva de especialista, ela não deve ser exclusividade de sacerdotes, de um povo ali minoritário. A Bíblia é a palavra de Deus. Lembra do Deuteronômio 6, a ordem do Senhor ao seu povo? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o teu Deus de todo o coração, de todas as tuas forças. De como nós fazemos isso? Como é que o povo deve amar o Senhor Deus de todo o seu coração? Pensando na palavra a todo momento, ensinando a palavra aos seus filhos, inculcando a palavra, respirando a palavra, refletindo sobre a palavra. Salmo 1. O homem de Deus, o bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Então a Bíblia não foi escrita para poucos terem acesso. A Bíblia foi escrita, foi mantida pelo Senhor de maneira providencial para que nós conheçamos mais do seu caráter, dos seus atributos, das suas promessas. E eu garanto a você, que se você aplicar esses passos simples, você será hábito a ensinar a sua família, aos pequenos grupos na sua igreja, será hábito a entender a palavra de Deus. Claro que terão questões difíceis, mas aquilo que é essencial, aquilo que é o cerne para a nossa salvação, para a nossa edificação, está claro nas Escrituras. E, por último, eu gostaria de propor 2 desafios para vocês. E aí aqui é um exercício para casa, algo diferente que eu pensei agorinha. Eu gostaria de propor, eu queria ter tido tempo de fazer um exercício prático com vocês abrindo um texto bíblico, seria muito interessante, mas o tempo já correu demais e não vai ter como. Os 2 exercícios são o seguinte. Aqui, anotei. Primeiro, você irá aplicar esses passos que nós listamos a um livro das Escrituras. Eu indico que seja um livro pequeno, como por exemplo o livro de Judas. Ali no final das Escrituras você encontra o livro de Judas, que é um capítulo, você lê ele muito rápido, 5 minutos. Então é um livro que você consegue aplicar, porque você consegue ler ele em questão de 5 minutos e depois já lê ele numa outra tradução e depois já lê numa outra tradução. Depois você começa a olhar o contexto daquele livro, onde é que ele está, onde é que ele se encaixa. Depois você começa a fazer perguntas para eles. Pergunte o máximo que você puder, o que o autor quis dizer, o que, como, onde eles estavam, por que isso aqui foi escrito, qual é o objetivo desse livro. Você começa a aplicar aquelas questões de contexto cultural, literário, as perguntas específicas, as perguntas gerais. E no final, você reflete com aquela conclusão que você chegou do propósito original do texto, o que o autor quis dizer com o texto, você reflete sobre como aquilo se aplica a você hoje, ao contexto da igreja hoje, ao contexto da nova aliança, como se aplica a sua vida hoje. Faça esse exercício prático que não vai demorar 30 minutos, 20 minutos, e você verá, abrirá diante dos seus olhos um mar de possibilidades. Você verá como é possível ler e entender a Bíblia. E depois me manda no direct o resultado do que você leu, o resultado do que você aprendeu, como aquilo influenciou, como aquilo mudou a sua leitura bíblica. Eu irei enviar, como eu falei antes, no canal, um checklist de como fazer essa interpretação bíblica e também um PDF com indicações de livros. Livros de apoio e outros livros que serão interessantes. E o outro desafio que eu tinha lançado aqui, anotado, mas
A gente não vai ter tempo para falar sobre isso. Eu ia falar para vocês largarem os devocionais. Mas eu vou deixar isso para outro momento. Os devocionais podem ser prejudiciais para o nosso relacionamento com Deus. Os devocionais pronto. Mas se vocês quiserem comentar aqui, não sei, as pessoas estão muito caladas. Eu já estou chegando à conclusão. E é isso. O alvo, não se esqueçam, o alvo da boa interpretação não é a originalidade. O alvo da boa interpretação não é a originalidade. Você não deve buscar ser autêntico, ser inovador. Você deve buscar ouvir o que o Senhor tem para falar. Deixar o texto falar para si. A ignorância é um cativeiro, mas a verdade liberta. A palavra de Deus tem poder para trazer libertação para a nossa vida. Eu espero que essa nossa primeira live tenha sido edificante para a sua vida. Compartilhe com seus amigos, se você gostou. E é isso, eu vou tentar estar fazendo lives constantemente. Foi muito bom estar por aqui. Enfim, até logo. Olha, a irmã Miriam falou, vale uma live sobre essa questão eu acho que é dos devocionais, né? Concordo, não sou muito fã de devocional pronto. Como as pessoas estão aqui, dá pra gente falar um pouco, mas eu não estou dizendo que os devocionais todos são ruins. Eu não estou dizendo que a gente não deve utilizar nunca. Há devocionais de fato muito bons. Eu conheço pessoas que são homens de Deus que indicam, que escrevem devocionais. Mas dependendo do momento que você estiver na sua vida, na sua vida espiritual, no seu hábito de leitura bíblica, o devocional pode ser uma muleta. Pode ser um fator que sustenta a preguiça, um hábito ruim de você não lidar com as escrituras. Porque você cria o hábito de ler um versículo e uma explicação pronta daquele versículo, e muitas vezes, muitos devocionais também são ruins. São devocionais que sustentam aquele evangelho triunfalista, que gostam de afagar o nosso ego e dizer sobre prosperidade, que tudo vai dar certo, que tudo é lindo, que tudo é bom. Então, assim, o devocional pode ser muito perigoso nesse sentido. Não é que o devocional em si é algo ruim, mas se ele não estiver atrelado a uma leitura bíblica, se ele não estiver atrelado a um estudo constante das escrituras, o cristão ele permanece superficial. Ele não conhece a palavra de Deus, ele não conhece o que cada livro das escrituras dizem, qual é o cerne de cada livro. Ele fica superficial. Os devocionais eles não trazem esse elemento sólido. O devocional não substitui o seu devocional, a sua leitura das escrituras, a sua oração nas escrituras. Ele não substitui a nutrição que a Bíblia deve trazer. O problema do devocional é esse, é ele virar essa muleta, ele virar ele trazer esse amparo que mantém você na preguiça de não ler as escrituras. E, enfim, tem mais alguma coisa, alguma pergunta? Acho que se teve perguntas eu acabei não vendo. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, só minha esposa que consegue fazer até 5 ao mesmo tempo. Então eu estava concentrado aqui, acabei não... É isso, pessoal.